Estamos comemorando 30 anos de nossa Constituição Federal. E é em atenção a essa data tão especial que nós, do canal Advocacia Jato, iremos responder a seguinte pergunta. Nossa Constituição Federal defende ideais liberais ou socialistas? Para saber a resposta a essa pergunta, assista esse vídeo até o final e não deixe de fazer a sua inscrição no canal. As constituições modernas têm um papel fundamental na vida de qualquer cidadão. Além de garantir direitos que são considerados fundamentais, é ela também responsável por estabelecer um modelo de Estado adotado em determinado território. Uma Constituição liberal é a responsável por legitimar um Estado liberal. Já uma Constituição socialista é responsável por fundar um Estado socialista. É óbvio que a opção por um Estado liberal ou socialista acontece antes mesmo de se formatar um texto constitucional. É, porém, também com a sua promulgação que a população ou os demais países têm ciência do que devem esperar dos governantes daquele povo. Assim, todos os países modernos apresentam-se ao mundo através de suas constituições. É com base nesse documento, ao mesmo tempo político e jurídico, que os países comunicam ao resto do mundo quais os valores e ideais que defendem. Com a nossa Constituição, isso não é diferente. Também ela quer comunicar ao mundo quais valores e objetivos são importantes para o seu povo. E muito do que faz o cientista do direito é saber identificar essas características. Mas você sabe dizer se nossa Constituição é liberal ou socialista? A resposta a essa pergunta passa pela análise dos nossos direitos fundamentais, que nada mais são do que aqueles conjuntos de direitos e garantias reconhecidos por nossa Constituição como de máxima importância para a vida humana em sociedade. É fato que nossa Constituição é o resultado de um processo histórico de desenvolvimento desses direitos e garantias fundamentais. E só teremos uma clara noção de sua importância se olharmos com atenção esse processo histórico. Em direito, quando estudamos os direitos fundamentais, mencionamos a existência de gerações diferentes de direitos fundamentais. Isso tem um motivo, uma vez que foi a necessidade de cada época que fez esses direitos importantes. A primeira geração de direitos fundamentais é a liberal, e tem esse nome porque define os chamados direitos de liberdade. Essa geração de direitos fundamentais de liberdade foi concebida por teóricos liberais, que observaram a necessidade de limitar o poder absoluto exercidos pelos reis e imperadores contra a sociedade, em especial em face de uma classe que, apesar de ser próspera economicamente, não detinha, naquele momento histórico, o poder político, a chamada burguesia. Foi nessa época que se criaram direitos que protegiam a propriedade privada, garantiam a livre iniciativa e o direito de reunião ou de expressão, tudo com a intenção de deixar que a sociedade, ela própria, decidisse o seu destino. Agora, atenção! Se engana quem defende que o grande legado do liberalismo foi a noção de liberdade. Esse conceito de liberdade já era uma realidade em diversos países e em diversas épocas. Pessoas lutaram e morreram ao longo dos séculos com a clara noção do que era a liberdade. Então, não havia novidade no conceito de liberdade para a sociedade. A novidade estava em como essa liberdade deveria ser exercida. Esse conceito tão esquecido da grande maioria dos liberais se constitui no que nós, do direito, denominamos de segurança jurídica. É a segurança jurídica que garante que, exercida a liberdade nos limites previstos na lei, ninguém será perseguido ou punido pelo Estado ou por quem quer que seja. A novidade está, portanto, na previsibilidade da ação estatal. Nossa Constituição atual abraça essa ideia e admite que o Estado brasileiro não deve intervir no exercício das liberdades previstos, e quando faça, o seja dentro de limites estabelecidos na lei.
Desrespeitar esses limites é agir com abuso ou desvio do poder. Seria, portanto, nossa Constituição liberal? Não é bem assim. Acontece que, nesse processo histórico de desenvolvimento do liberalismo jurídico, como era de se imaginar, houve um excesso do uso da liberdade por parte da burguesia. Afinal, seria ingenuidade pensar que, em um primeiro momento livre de todas as amarras do Estado, a burguesia iria agir com moderação na busca pelo lucro, não é mesmo? Uma grande massa de trabalhadores, empurrada aos grandes centros urbanos devido ao avanço da Revolução Industrial, começou a questionar as más condições de trabalho e, principalmente, a omissão do Estado em defendê-los. Foi nesse contexto que surgiram os ideais socialistas, defendendo, em movimento oposto ao liberalismo, uma maior participação do Estado para diminuir a desigualdade social entre ricos e pobres. Caberia ao Estado a garantia de condições dignas à existência da população menos favorecida. Os direitos sociais, em especial do trabalho, assim como a seguridade social, são consequências diretas do desenvolvimento dos ideais socialistas. Houve, a bem verdade, um exagero procedimental na forma de implantação do Estado socialista, defendido pelos teóricos da época, adotando-se a tese de que haveria necessidade da construção do socialismo pela força, ou a formação de uma espécie de ditadura do proletariado. A defesa de um modelo liberal ou socialista, principalmente no campo econômico, veio a causar uma série de conflitos e muita gente morreu no processo. Mas a verdade é que o movimento dos ideais socialistas impôs uma resposta urgente dos estados, até então totalmente liberais. Noções como Estado Democrático de Direito, Estado Social e social-democracia surgiram como saídas estratégicas aos embates dos liberais contra os socialistas, permitindo o surgimento de outros níveis de direito, também considerados fundamentais. O direito ao meio ambiente equilibrado, ao consumo, à paz e à solidariedade são exemplos desse movimento. Nossa Constituição, uma das mais recentes de nossa geração, absorveu todos esses conceitos e é considerado pela doutrina como uma Constituição eclética, que admite e abraça todo esse desenvolvimento dos direitos fundamentais. Com isso, assim como protege a liberdade e determina como deve ser o seu exercício no Estado Democrático Brasileiro, também ressalta a importância do Estado para a garantia da dignidade da pessoa humana, não esquecendo que o principal papel desse Estado é assegurar a todos condições plenas de desenvolvimento humano com responsabilidade com as contas públicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Colabore com o canal fazendo a sua inscrição e deixando seu comentário. Muito obrigado a todos e até a próxima.